Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para a leitura de um verso da Palavra de Deus, encontramos em Salmos 119, verso 133. Assim está escrito: ordena os meus passos na tua palavra, e não se apodere de mim iniquidade alguma. Olha que pedido interessante fez este salmista que compôs este Salmo 119. Veja que conselho interessante, ou melhor, que pedido interessante ele fez a Deus. Porque os salmos era a alma humana se abrindo para Deus. Então, em salmos nós vamos encontrar todas as expressões, emoções, sentimentos e desejos das pessoas, principalmente os salmistas. E aqui neste salmo, neste verso que li, está escrito: ordena. Ordenar é colocar, é aprumar, é endireitar, é firmar, é colocar um caminho diante dos nossos pés para que possamos dar passos firmes, com segurança, com confiança. Ordena os meus passos. E não era em qualquer lugar que o salmista estava querendo, não. Porque existe lugar em que os nossos passos, se dados ali, eles vão atrair certamente iniquidade. Podem levar por caminhos que não são bons. Mas o salmista, sabendo que o homem é tendente, o ser humano, ele é tendente, ele é falível, ele é falho, ele é limitado, e em muitas das vezes ele é influenciado pelo ambiente, não deveria ser, mas é o que acontece. Na maioria das pessoas se deixa influenciar pelos ambientes por onde andam, por onde frequentam. Não tem firmeza de propósito, não tem decisão, não tem aquele comprometimento firmado para, não importando qual seja o ambiente, não terá nenhuma influência sobre a vida dele. Não é o ambiente que tem que me influenciar, mas eu é que preciso, com uma vida agradável diante de Deus, influenciar o ambiente onde eu estiver, seja ele qual for. O ambiente tem que ser mudado com a presença de um cristão lá. Porque o cristão é o que carrega Cristo. Então, onde ele chega, o ambiente tem que mudar, tem que ser diferente. Não pode continuar a mesma coisa e nem ele se deixar influenciar pelo ambiente e abrir mão dos seus valores e dos seus comprometimentos. Principalmente com Deus. Mas o que o salmista pediu? Ele disse: ordena os meus passos na tua palavra. Não tem lugar melhor para nós pedirmos ao Senhor que Ele também, nos nossos dias, em pleno século XXI, que Ele ordene os nossos passos na tua palavra, na palavra dEle, a palavra de Deus. Quando os nossos passos forem ordenados na palavra do Senhor, estes passos, eles serão passos firmes, com segurança, com alegria, e trará bênção. A palavra de Deus diz que os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Então, este homem que tem os passos ordenados, firmados, adaptados à luz da palavra de Deus, estes passos são agradáveis diante do Senhor. Caminhar à luz da palavra de Deus é caminhar debaixo da maior autoridade, é caminhar debaixo da verdade absoluta, porque a palavra de Deus é verdade absoluta. Querem torná-la relativa, mas não tem como relativizar a palavra de Deus. Ela é absoluta. O que ela diz, está dito. Não tem conversa, não tem acordo.
Ou nós nos adaptamos à palavra de Deus, ou a palavra de Deus não dispensa bênçãos para a nossa vida. Não é ela que tem que se adaptar a mim, sou eu que tenho que me adaptar a ela. Porque é a palavra de Deus, é o pensamento de Deus, é o plano de Deus, é a direção de Deus, é a orientação de Deus, é o propósito de Deus, é a vontade de Deus, é tudo de Deus na sua palavra. Então, se eu desejo entender o propósito, a vontade de Deus e ter um caminho de segurança e não permitir que a iniquidade venha fazer morada no meu coração, corromper a minha prática, o meu costume, a minha conduta, os meus hábitos, eu preciso pedir a Deus que Ele ordene os meus passos à luz da sua palavra. E então eu andarei de acordo com a palavra do Senhor. Deus abençoe a irmã Cristiane e pastor Edson. Então eu andarei de acordo com a palavra do Senhor. A palavra de Deus é tudo que nós precisamos. É toda a nossa suficiência. Ela é uma fonte de riqueza inesgotável. Tudo que precisamos, encontramos na palavra de Deus. Deus colocou todo o suprimento para as nossas necessidades, sejam elas físicas, espirituais, intelectuais, de que natureza for, nós encontramos recursos na palavra de Deus, que Deus deixou registrado. E o salmista, ele fazia esse pedido a Deus, aqui no Salmo 119, verso 133, ele diz: ordena os meus passos na tua palavra. Por que ele pediu isso a Deus? E não se apodere de mim iniquidade alguma. Ora, onde a palavra de Deus está tendo atuação, aceitação e lugar de moradia, se a palavra de Deus habita em nós, a iniquidade não tem como entrar. Não há brecha. Não há nenhum escape para que a iniquidade venha entrar, porque palavra de Deus com iniquidade não se harmoniza. Não se harmoniza. Um santo do século passado, ele disse o seguinte: ou a Bíblia o afastará do pecado, ou o pecado o afastará da Bíblia. Viver as duas coisas não tem como. Viver em pecado e obedecer à luz da Bíblia não existe. Ou uma coisa ou outra. O próprio Jesus disse: ninguém pode servir a dois senhores. Ou a palavra de Deus nos domina, nos governa, e nós lhe somos submissos e obedientes, ou a iniquidade encontra brecha, domina a nossa vida e nós ficamos longe da palavra do Senhor. Então, foi isso que o salmista pediu aqui. Ele queria andar na palavra do Senhor, que os seus passos fossem passos de verdade, de segurança, de firmeza. Ele não queria, ele estava pedindo que a iniquidade não se apoderasse dele, nem sequer passasse na frente dele, ou se aproximasse dele. Certamente, este salmista sabia o poder que a iniquidade tem quando ela encontra uma brecha no coração humano. Ela faz uma destruição terrível. Ela contamina todo o ser. Corpo, alma, espírito, mente, sentimento, vontade. A iniquidade, ela procura dominar todos os espaços. Mas se nós estivermos com a palavra de Deus entesourada no nosso coração, obedecendo o que ela diz e colocando os nossos passos, sendo ordenados pelo Senhor, de acordo com a sua palavra, nós vamos andar por um caminho seguro, por um caminho brilhante, por um caminho que vai nos levar à presença de Deus, que vai afinar a nossa comunhão com o Senhor, que vai fortalecer o nosso amadurecimento espiritual, o discernimento, a sensibilidade espiritual que vamos ter diante de qualquer ação
que possa provir da iniquidade. Com a palavra de Deus, nós temos condições de resistir e não se deixar levar, não se deixar persuadir, mas seguirmos firmes, sem dar atenção à iniquidade, porque estamos sendo dirigidos, governados, orientados pela palavra de Deus. E a palavra de Deus também é segurança, é proteção, é livramento, é garantia de vitória. Então, quem vive à luz da palavra de Deus está vivendo uma realidade que agrada ao coração de Deus. Porque se nós amamos a Deus, nós temos que amar a palavra de Deus também. Não há como entender uma pessoa que diz amar a Deus, mas não ama a palavra de Deus. Que negócio é esse? E tem muitas pessoas que falam, não, eu amo a Deus. Olha, o meu amor por Deus é um amor tão grande. Pois bem, e a palavra de Deus? Você ama a palavra de Deus? Você obedece? Você lê? Quanto tempo faz que você não lê a Bíblia? Ah, eu não consigo ler, eu tenho dificuldade, eu começo a ler, me dá sono, eu começo a ler, eu não entendo, aí eu paro no lugar, e volto, e vou de novo, e volto, e eu não tenho paciência. Mas que eu amo a Deus, eu amo. Ora, como é que você ama a Deus se você não ama a palavra dele? O amor envolve tudo. Se você ama a Deus, você vai amar a palavra de Deus, você vai amar o conselho de Deus, a direção de Deus, a proteção de Deus, o livramento de Deus, a provisão de Deus, tudo que é de Deus vai ser alvo do seu amor. Não tem como amar a Deus e não amar a palavra de Deus. Então, alguma coisa pode estar errado aí. Porque quem ama a Deus vai sempre ter amor pela palavra, porque a palavra é o pulsar do coração de Deus. Aqui é a boca de Deus que se abriu através dos homens inspirados pelo Espírito Santo e permitiu que eles escrevessem estas escrituras. Então, quando eu amo a Deus, o meu primeiro desejo e a minha primeira decisão é me voltar completamente para a palavra de Deus. O que Deus tem para mim aqui? Qual é o conselho de Deus para mim hoje? Bem, para hoje, dia 29 de dezembro de 2023, o conselho de Deus para mim e para você é este aqui, olha. Ordena os meus passos na tua palavra e não se apodere de mim iniquidade alguma. Iniquidade é pecado. Iniquidade é transgressão, iniquidade é desobediência, iniquidade é abertura para o mundo, para o pecado, para as vaidades, para os vícios, para a imoralidade, para tudo que não presta. Isso é iniquidade. E ela causa inimizade entre nós e Deus. Agora, quando nós ordenamos os nossos passos na palavra do Senhor, iniquidade pode vir, mas não vai encontrar uma brecha sequer. Uma fenda, por pequena que seja, não vai encontrar. Não tem espaço. Sabe o que o salmista escreveu num dos salmos? Ele disse, se eu no coração atender à iniquidade, o Senhor não me ouvirá. Se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Então observe, a iniquidade é muito prejudicial. E ela procura se apoderar de nós. Ela procura chegar até nós para nos incomodar, nos tornar indignos da presença do Senhor. Mas nós precisamos ter uma posição, um direcionamento, para que possamos, então, entender qual é a vontade do Senhor para a nossa vida e, assim fazendo, então, nós possamos, então, entender a vontade de Deus para nós. Eu não me recordo onde está, mas é um versículo dos Salmos. Ele diz assim, se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá.
Aqui o salmista está dizendo: ordena os meus passos na tua palavra e não se apodere de mim iniquidade alguma. Então, precisamos entender este caminho. Se a palavra de Deus é suficiente para nos livrar da influência, do poder, da presença, da iniquidade na nossa vida, então nós temos que recorrer à palavra do Senhor. Quando recorremos à palavra do Senhor, nós então podemos entender que Salmo 66, 18. Salmo 66 e 18. Veja o que ele disse. Se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. E o que é que o salmista pede aqui? Ordena os meus passos na tua palavra e não se apodere de mim iniquidade alguma. O apóstolo João escrevendo disse: quem comete iniquidade, comete pecado, porque todo pecado é iniquidade. Iniquidade é contra a vontade de Deus, é contra o propósito de Deus, é contra o plano de Deus. Nós já estávamos contra quando vivíamos no pecado. Agora, salvos, libertos, transformados por Jesus, vamos dar essa brecha para que a iniquidade volte a fazer parte da nossa vida, da nossa vivência, do nosso dia a dia? Não. Vamos nos firmar com Deus e dizer: ordena os meus passos na tua palavra e não se apodere de mim iniquidade alguma. E já tenho experiência, você já teve experiência na vida de iniquidade. Agora você está numa vida servindo a Deus, desfrutando da presença de Deus, da comunhão de Deus, do livramento de Deus, da salvação de Deus, da provisão de Deus. E você sabe que isso tem feito bem para você, como tem feito bem para mim. Agora, vamos deixar que a pressão da iniquidade, do ambiente, nos modele, nos impacte e nós sejamos, então, modificados pelo ambiente ou pelo convite da iniquidade? Não. Nós temos que ter a autoridade da palavra de Deus para que a palavra de Deus, ela sim, tome controle total da nossa vida e ordene os nossos passos. Quando os meus passos são dirigidos, são guiados à luz da palavra de Deus, eu não vou permitir que a iniquidade venha fazer morada no meu coração. De maneira nenhuma. O lugar ali é da palavra de Deus. O salmista, neste mesmo Salmo 119, o verso de número 11, ele diz, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então, a palavra de Deus no coração do salvo é uma garantia, é uma força que ele tem para resistir e vencer o convite para a prática da iniquidade. Satanás, quando tentou Jesus para cometer iniquidade, para desobedecer o plano de Deus, usando a própria Escritura, mas dando o sentido inverso. Mas Jesus, como estava atento, ele disse, não, também está escrito. Ele dizia, faz com que as pedras se transformem em pães. Está com fome? Quer comer? Olha, tu tem poder para transformar as pedras em pães. Jesus tem poder? Tem. E por que ele não transformou? Porque aquilo era uma indução de Satanás. Então, veja em que boca está a palavra. Lá estava na boca de Satanás. Jesus discerniu, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele disse, lança daqui abaixo, está escrito, os seus anjos darão ordem de respeito, não vai te acontecer nenhum mal. Os anjos livram? Livram. Mas por que Jesus não se lançou de cima a baixo? Justamente para não atender à indução do adversário. Mostrou depois a cidade. Tudo isto te darei, a glória desse mundo, tudo me foi dado.
é minha, eu te dou. E só tem que se prostrar diante de mim. Jesus disse, não, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Quando Paulo e Silas estavam pregando na cidade de Filipos, tinha uma jovem lá que tinha um espírito de adivinha. E o que a jovem disse daqueles dois servos de Deus? Estes que anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Eles não eram servos do Deus Altíssimo? Era. Mas Paulo se perturbou com aquilo. Ele entendeu que aquela palavra estava vindo de uma fonte contrária. E ele então repreendeu o espírito saiu daquela jovem, ela ficou liberta. Então, observe, tem muita gente que vem com palavra de Deus, com um negócio que está na Bíblia, isso e aquilo, mas a gente tem que ter discernimento. Qual é o teor daquela palavra? Olha o exemplo de Jesus, olha o exemplo de Paulo. Então, precisamos ter cuidado. Por isso diz aqui, ordena os meus passos na tua palavra e não se apodere de mim iniquidade alguma. Quer se ver livre da iniquidade? Ordena, firma, coloca teus pés nos trilhos da palavra de Deus. Anda de acordo com a palavra de Deus. E a iniquidade pode querer, pode lutar, pode procurar brecha, mas se a palavra de Deus está sendo útil na tua vida, está tendo a ação ativa, iniquidade não vai entrar. Não entra. O crente dirigido e guiado pela palavra de Deus não abre para a iniquidade. Agora, se ele é fraco, desanimado, não se interessa de servir a Deus corretamente, de orar, de ler a Bíblia, de ter uma vida decente, a iniquidade vai chegar e vai dominá-lo. Ele vai ser modificado pelo ambiente que ele participar. Mas o salvo em Cristo, que sabe o poder da palavra e sabe a destruição que a iniquidade faz, ele é vigilante, ele é prudente, ele é cuidadoso, ele não se deixa levar por esse estado de coisas. Deus abençoe a irmã Cleide Alves. Ele não se deixa levar por esse estado de coisas. Então, quer um conselho da parte de Deus? Faça este pedido que o salmista fez a Deus. Diga ao Senhor, Senhor, ordena os meus passos na tua palavra e não se apodere de mim iniquidade alguma. Eu não quero ceder ao pecado, eu não quero ceder à iniquidade, eu quero obedecer à tua palavra. Então, Senhor, ordena meus passos na tua palavra. Eu quero andar à luz da tua palavra. Deus abençoe, irmão Isaías Gomes. Então, está aqui a oração que podemos fazer hoje. Ordena os meus passos na tua palavra, e não se apodere de mim iniquidade alguma. Você, com a palavra de Deus, você tem a garantia da vitória. A palavra de Deus é suficiente para te conduzir em triunfo diante da presença do Senhor. É através dela que Deus modela, que Deus trabalha na nossa vida, que Deus aprimora o plano dele na nossa vida, que ele conduz-nos a passos de segurança, quando estamos ordenados na sua palavra. Nossos passos serão firmes, seguros e certos. Então que possamos meditar nisto e olhar por que caminhos nós estamos andando. Quem está dominando a nossa vida? A palavra de Deus ou a iniquidade? Se a iniquidade, recorra com pressa à palavra de Deus. Busque a ajuda do Senhor. Ele vai te libertar, ele vai te dar vitória e você vai viver à luz da palavra de Deus. Se a palavra de Deus está governando a sua vida, prossiga, mas não se descuide. Seja prudente, seja vigilante e observe a palavra de Deus.
siga por ela, você não vai errar o caminho, não vai se perder no meio da multidão, não vai se perder no meio das amizades, a iniquidade não vai te encontrar, vai te procurar, mas não vai te achar, porque você estará escudado pela palavra de Deus. Pensa sobre isto, reflita e tome uma decisão a partir de hoje. Coloca, firma, ordena os teus passos na palavra e caminhe por ela. E você vai ser bem-sucedido, vai prosperar, vai desfrutar de bênçãos e de vitórias da parte de Deus. Querendo Deus, amanhã retornaremos.